mais perto das duas últimas avaliações que faremos, ou estudos da palavra sobre o propósito discipulado. Já tem 4 faixas aqui na frente, né? Adoração, evangelização, comunhão, discipulado. E dos meses de outubro, novembro, nós estamos dedicando para o nosso último propósito, não o último que fica no final, mas é o último a ser mais abordado, que é serviço. E Cristo tem que ser visto em nós, anunciado por nós, vivido por nós e aprendido por nós. Essa é a tônica. E enquanto estivermos nesse mundo, queridos, nós temos uma missão. Enquanto Deus nos der fôlego e uma mente funcionando, Deus nos dá um ministério neste mundo. E esse ministério está intimamente ligado com a missão que Ele estabeleceu pela igreja. Temos mostrado que a adoração é o fator que iremos fazer aqui, ou que fazemos aqui, e que vai se perpetuar pela eternidade. Entretanto, algumas ações da igreja, elas são transitórias. Nós fazemos aqui, e quando estivermos com o Senhor, ela tem, digamos assim, não diríamos validade, mas o seu propósito cumprido, e às vezes fica sem sentido. Por exemplo, a evangelização é uma delas. Quando o Senhor estabeleceu o seu reino nesse mundo, ou quando o Senhor te chamar para a glória, a evangelização não tem mais sentido. Isso não vai continuar, e ela é importante hoje. Eu sei que a maioria de vocês está com a Bíblia na mão, mas na glória nós não vamos abrir Bíblia. É transitória também. Essa é uma revelação parcial. E o apóstolo Paulo diz: hoje nós conhecemos em parte, mas vai chegar o dia em que nós conheceremos como somos conhecidos. E ninguém vai mais ensinar ao seu irmão, conhece ao Senhor. Então, discipulado também é transitório. Não iremos aprender mais, nem ensinar mais, porque o nosso conhecimento virá direto da glória e do privilégio de estarmos na presença de Deus. Isso não significa que não precisamos do discipulado. Isso não significa que não precisamos evangelizar. E em várias outras coisas que nós entendemos que nesta vida são transitórias e que na vinda de Cristo, com a instalação do seu reino, elas serão suplantadas ou substituídas por algo muito mais pleno, amplo e perfeito. Enquanto tivermos neste mundo, nós temos a responsabilidade com essas tarefas. E quando eu falava de missão, e a igreja recebeu de Cristo a responsabilidade de continuar o seu ministério, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, disse Jesus. Nós devemos fazer Cristo conhecido ao mundo, mas algumas pessoas, quando falam de missão, têm 2 tendências perigosas. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isto. A primeira tendência é limitar a missão à proclamação do Evangelho. A segunda tendência é limitar ou enfatizar a missão nas boas obras do reino de Deus. E essa polarização perigosa entre boas obras e pregação do Evangelho tem levado algumas pessoas a valorizar mais a alma do que o corpo, mais o corpo do que a alma, como se nós fôssemos um ser partido e não um ser de um conjunto. E quando nós juntamos ou quando nós conectamos adequadamente esse ser espiritual com esse ser material, nós descobrimos que precisamos aprender várias coisas para viver dessa vida. E eu creio, irmãos, que é justamente aí
Porque Jesus Cristo disse que a obra que ele deu para a igreja continuar era ir, pregar e fazer discípulos. Imitar Jesus. Jesus fez boas obras, comeu, dormiu, cansou, andou, trabalhou por muito tempo com seu pai. Então, há uma realidade de aprendizado nesta vida para viver segundo a orientação de Cristo. Este aprendizado, ele se dá em diversos níveis. E o nível que eu quero falar hoje é o nível mais, digamos assim, mais primário. É a necessidade do discipulado com aqueles que se aproximam da fé. Quando estes que se aproximam proclamam ou declaram a sua fé em Jesus. E nesse aspecto surge a figura da pessoa que é discipulada, também chamada de discipulando, e a figura da pessoa que discipula, que podemos chamar de discipulador. Essas duas figuras se tornam importantes. Eu, propositalmente, nesta meditação, eu não quero que você desconecte a realidade desta tarefa de ajudar alguém a crescer no reino de Deus, ou de ser ajudado pela igreja a ter uma fé estável para servir a Jesus, imitando-o, como uma tarefa desconectada do reino de Deus. Discipular alguém é algo conectado à chegada do reino de Deus nesse mundo. Então, tire da cabeça aquela ideia de discipular é dar informação para as pessoas. Que discipular é fazer a pessoa saber definir termos teológicos. É saber a pessoa dizer como funciona uma determinada denominação. O discipulado vai muito mais do que isso. Curve sua cabeça agora, peça misericórdia a Deus, porque na igreja como um todo precisamos ter discipuladores e discipulados. E eu quero levar você a uma conclusão nessa noite, em qual dos dois grupos você precisa se conectar. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite com a Tua palavra ricamente, e que o Teu Espírito derrame graça sobre nós e entendimento, em nome de Cristo. Amém. Para fixar melhor a nossa ideia, eu separei aqui 3 cenas de filmes que têm a palavra de Jesus sobre o texto que eu quero meditar. E eu vou usar algumas parábolas nessa noite dada por Jesus para chegar num ponto em que ele ensina sobre o custo, benefícios e recompensas do discipulado. Então, ao invés de abrir a Bíblia e ler a Bíblia, nós vamos ouvir uma cena que nada mais é do que Jesus citando aquilo que está na Bíblia, iniciando em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 em diante. É a Bíblia citada de uma maneira visual para você gravar um pouco mais o texto sagrado. Então vamos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse:
bem-estar. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos. Quando apagaram a luz já foi no final, né? Agora para acender de novo só daqui a 5 minutos. É no próximo texto. Na parábola dos talentos, nós desassociamos, talvez o leitor sem muita busca de entendimento da palavra de Deus. Esse talento aí, irmãos, é dinheiro. Não é habilidade humana. Diz respeito ao valor. 1 talento é mais ou menos equivalente na época a 100 moedas de ouro. E é muito valor, era muito valor. Então, alguém já fez um cálculo paralelo de que os 5 talentos era mais ou menos equivalente a quase 500 quilos de ouro. Diz que era muito dinheiro, não é? 144 quilos de ouro. Então, se nós pegamos esse valor, percebemos que o que está ali em foco é algo muito precioso. E não sei se você percebeu, é que o Senhor dá àqueles servos escolhidos os seus bens, aquilo que ele possuía de valor. Esta parábola diz respeito à transitoriedade, porque Jesus Cristo estava falando, o reino de Deus é semelhante. Ele estava falando que vivemos um período temporário em que o Senhor dono se afastou e deu a responsabilidade aos seus servos de gerir o reino. E nós estamos vivendo isso. Nós recebemos como servos e servas de Deus a responsabilidade de sermos os vice-gerentes do reino de Deus, os responsáveis por essa continuação. E aí eu faço uma pergunta para você perceber a conexão que eu quero fazer com o discipulado. O que tem de mais precioso no reino de Deus? O que há de mais precioso no reino de Deus? Irmãos, a minha conexão e a minha interpretação é o que tem mais precioso no reino de Deus, é o que Cristo comprou com o seu sangue. E o que Cristo comprou com o seu sangue foram vidas. Aqueles aos quais amou, foi a estes que ele entregou toda a sua vida e os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Creio que esse paralelo desta parábola, e como a mesma, ou por ser uma parábola, um fato paralelo à vida, não obrigatoriamente, porque Jesus Cristo está dando uma ilustração, mas não de uma coisa fictícia,
daí o nome parábola, um paralelo de uma realidade, de que nós vivemos uma transitoriedade, onde na mão da igreja é dado a responsabilidade de cuidar e multiplicar daquilo que o Senhor tem de mais precioso. E vamos prestar contas. Em outras palavras, vidas. É nesta maneira, ou nesta interpretação, que eu quero dizer que o discipulado da igreja, sem dúvida nenhuma, é uma ação conectada diretamente ao rei e ao dono. Porque o reino de Deus, queridos, é toda a estrutura, todas as ações e tudo o que acontece nos limites onde Deus exerce a sua autoridade. De propósito, eu usei a palavra limite, porque eu quero perguntar a você, até onde Deus exerce a sua autoridade? Deus tem autoridade no céu, na terra, no infinito criado e até no inferno? Resposta: sim. Então tudo isso é reino de Deus, porque aonde o rei exerce seu poder e autoridade, esse reino é dele. A primeira coisa que aprendemos com esta parábola é que quem se envolve na tarefa do discipulado se envolve em assuntos do reino, se envolve em algo que Deus considera precioso e é concedido à igreja. E eu estou levando em consideração para a nossa meditação a ideia daquelas pessoas que precisam de cuidado e que são entregues à igreja, pessoas que se aproximam da fé e não a conhecem adequadamente, pessoas que desejam conhecer mais a vida com Cristo e não conhecem a Cristo pessoalmente ou de uma maneira segundo a palavra de Deus revela. Essa tarefa de fazer Jesus conhecido e de ajudar uma pessoa a conhecer a Cristo, crescer na fé e passar a imitá-lo, isto é o discipulado. Valores, o valor especial no reino de Deus. Entretanto, a parábola de Jesus destaca também algo bastante interessante, quando fala de prestação de contas. O Senhor vai pedir prestação de contas aos servos e servas que Ele escolher para cuidar dos seus preciosos bens. E não tem coisa, volto a dizer, mais preciosa para Deus do que as pessoas que Ele comprou na cruz, ou pela cruz. E o que chama a atenção é que não é destacado como importante aquela pessoa que recebeu 2, devolver 2, em comparação com a outra que recebeu a responsabilidade de lidar com 5 e recebeu 5. Quem recebeu 5, aquele servo, trabalhou, como diz o texto, e devolveu o dobro, ouve do seu senhor: servo bom e fiel, venha festejar comigo. O outro recebeu 2 e devolveu 2, não devolveu 10, devolveu apenas 4, mas ele não ouve voz diferente, ele não ouve elogio diferente. Ele diz: você recebeu 2, trabalhou, devolveu mais 2, servo bom e fiel, venha festejar comigo. Queridos, o texto é claro que Jesus estava dizendo: se aquele homem que havia recebido um único talento, que já era muito valor, 100 moedas de prata, tivesse devolvido 2 ou 200 moedas, ele teria ouvido a mesmíssima coisa. Entretanto, aquele homem é um exemplo de alguém que está no reino, faz parte dos servos que, digamos assim, nesse pleonasmo, serve,
mas tem uma falsa concepção sobre Deus. Ele não é apto para discipular e cuidar dos valores de Deus. Ele diz: eu sei que tu és um Senhor rigoroso, que colhes onde não plantar. Olha o que ele está dizendo: colhes onde não plantou. Quem colhe onde não plantou, irmãos, está roubando. Não é área sua, ou no mínimo usurpando, se o terreno for seu. Mas é uma atitude errada. E ele começa ou tenta dizer que aquilo que ele fez não é por causa dele, mas é porque Deus o intimidou, ou o servo, o dono da coisa, me intimidou. É uma tarefa demais. Eu prefiro não pegar. Do jeito que me deu, eu devolvo. Eu não tenho como explicar, e o tempo não nos permite, olharmos quão severo foi a disciplina que Deus deu, que está aqui. Primeiro, tira dele esse valor, porque esse valor é meu, não é dele. E aqui tem algo muito importante: aquilo que é de Deus, mesmo que uma pessoa que se diga serva inadequada tenta ou não faz nada, o que é de Deus, tira o que é meu, que está na mão dele, dá na mão daquele que tem 10, porque aquele que tem mais será dado ainda. E para você que não tem nada, servo mau, saia da minha presença. Você não vai fazer parte mais do meu reino. Dura é essa palavra. Cabe interrogar para nós se, e essa é uma resposta que você vai ter que dar, você é um dos servos escolhidos de Deus, é uma das servas escolhidas de Deus para fazer o reino de Deus prosperar? E o prosperar do reino de Deus, volto a dizer com muita ênfase, não é fazer a igreja de Deus com mais posses, com mais estrutura, com mais tijolo, com mais concreto. O prosperar no reino de Deus é gente, é apresentar pessoas a Deus edificadas pela graça, é ser instrumento desta graça noutra pessoa, é levar a Cristo a uma pessoa e trabalhar com ela para torná-la uma pessoa madura na fé. E o apóstolo chama isso de novo na fé, cuidado da fé, da leite espiritual. E lá na frente, Paulo usa a expressão filho na fé, meu filho na fé. E ele chega a usar a expressão, quando ele fala de Onésimo, ele diz: ele é meu filho na fé, o qual gerei nas cadeias. Porque Onésimo conheceu a Paulo quando ele estava preso em Roma, foi gerado lá. É nesse aspecto que eu vejo os valores do reino de Deus. Eu faço parte desses que o Deus me confiou o seu valor, ou seus valores, pessoas, ou eu estou recebendo e vendo os valores do reino de Deus se aproximar de mim, e por uma concepção errada eu enterro esses talentos, deixo quieto. Se eu não fizer nada, recebi um eu devolvo. Cuidado, meu irmão, não é só a negação de participar do reino de Deus que você vai ter que dar conta a Deus. A sua inércia e inoperância diante do reino de Deus também você vai dar conta. Ou seja, você não pode ser uma pessoa que ao longo do tempo entra e sai da igreja, vem para a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e absolutamente continua, é o outro lado que eu vou entrar agora, continua um bebê na fé. Duas coisas podem estar acontecendo. Uma, não temos uma igreja que cuida dos novos. Gente que se preocupa na igreja com quem chega da igreja, sendo essa gente já experimentada na igreja, conhece Bíblia, tem vida, conhece a Cristo e não se preocupa com esse novo que chega na igreja. Se você foi chamado para ser servo e já tem tempo
para não ser criança na fé, é preciso pensar na responsabilidade dos talentos que Deus colocou na tua mão. Eu vou agora trabalhar com outras parábolas do Senhor Jesus Cristo, e que essas parábolas trazem um novo significado. São 3 parábolas pequenas que se encontram em Mateus 25, e vamos ouvir novamente aqui mais um texto da Bíblia, dessas 3 parábolas que eu vou usar agora como segundo aspecto do preço e custo do discipulado, nesse ensino do reino dado pelo Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Vou perguntar como Jesus disse: você entendeu todas essas coisas? Não vi, sim. Então vamos tentar explicar. Note que Jesus agora ele profere 3 parábolas em seguida, uma atrás da outra, todas 3 falando ainda sobre o reino de Deus. As 2 primeiras parábolas são extremamente interessantes porque vão trabalhar elas mostram e demonstram com muita clareza o valor do reino de Deus. E este valor do reino de Deus, embora ele englobe toda a estrutura criada e absolutamente tudo que existe está debaixo deste reino, é preciso destacar que o rei do reino é Cristo. Portanto, o valor do reino, nós podíamos dizer, é o próprio rei, que tem autoridade e poder. E nós estamos olhando aqui tranquilamente como Jesus afunilando o reino e falando do rei do reino. E quando alguém encontra isso, ele diz: olha, o reino de Deus é tão importante, é tão valioso, é algo de uma preciosidade tão grande. E ele usa 2 figuras muito fortes: a de um homem que está plantando, um homem que está trabalhando no campo. Ele jamais pensaria em encontrar alguma coisa valiosa naquele campo. É a primeira. E quando ele encontra, ele fica extremamente empolgado com o que encontrou. Mas o segundo é uma extensão com um pouco mais de ação, porque o comprador de pérola, ele está buscando algo de valor. E o reino de Deus acontece com essa dinâmica, mas a ênfase maior está quando os 2 encontram esta preciosidade. Jesus Cristo disse que o que encontrou o tesouro no campo e o que encontrou a pérola de muito valor, eles vendem tudo o que tinha. São palavras idênticas, para adquirir
para entrar na posse, para poder desfrutar daquele tesouro. Preciosa palavra. Quem encontra o reino de Deus, encontra a coisa ou o bem mais precioso desta vida. Qualquer outra coisa comparada com o reino perde o seu brilho e valor. Imaginem você encontrar uma coisa preciosa e você vai vender sua casa, você vai vender seu carro, você vai vender tudo que está dentro da sua casa, vai ficar sem nada. De repente você está com uma pérola na mão, você está com um tesouro só na mão que você considera muito valioso. Aqueles bens foram vendidos de uma maneira triste, vocês acham? Vocês acham que aqueles dois homens da parábola estavam lamentando quando perderam tudo, entre aspas, se desfizeram de tudo para adquirir aquele bem? Eles estavam tristes e chorosos? De jeito nenhum. Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim. Estas palavras foca o lado daquela pessoa que genuinamente busca o reino de Deus, que entende os valores ou o valor de seguir a Jesus como um projeto de vida, o de dar as coisas ou de gastar as coisas ou se desfazer das suas coisas e seus bens para que aquele valor seja parte da sua estrutura de vida. Notem que nas duas primeiras parábolas, tanto a pérola quanto o tesouro passam a fazer parte da vida daqueles dois homens, do agricultor e do negociante. Jesus diz, o reino de Deus é assim. É uma avidez, é um desejo muito grande em conhecer a palavra da verdade. E Paulo chega até a recomendar para os novos na fé, desejem a palavra de Deus, desejem conhecer as coisas de Deus, como uma criança recém-nascida anseia e deseja pelo leite materno. Irmãos, os decibéis, o nível de ruído de uma criança quando chora pelo leite, foi medido e é equivalente a uma sirene de bombeiro. Pense no grito que Papai do Céu deu para esses meninos. Você ouve em todo que é lugar. E é interessante o anseio, porque a criança, ela grita a vida dela depende do grito. É como se ela dissesse assim, se mamãe ou alguém não me der leite, eu morro. E grita com todas as suas forças. Nós encontramos adultos fazendo assim. Bartimeu, ele gritava com todas as suas forças, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. E ele gritava e as pessoas calavam. Cala a boca, rapaz, cala a boca. E aqui ele gritava mesmo. Jesus ouve o seu grito. Para, o que você quer que eu faça? Irmãos, quanto você anseia, como um discípulo de Cristo, crescer na fé? Essa é uma tecla que eu venho batendo aqui na igreja há anos. Se nós, como crentes, desejássemos o reino de Deus, como desejamos ser um sucesso nos estudos, um sucesso nos negócios e um sucesso em várias outras áreas que a gente elege como preciosa na vida, se nós desejássemos isso de verdade, nós seríamos pessoas bem diferentes. E muitas vezes os danos ou a disciplina de Deus pesa sobre nós porque não damos o valor correto ao reino de Deus, às coisas de Deus.
E quando se faz desapego em algumas coisas, o reino de Deus não tem esse valor mesmo. Então, a gente dá, mas com a mão quase que não sai do lugar. O tempo é forçado, a dedicação é mirrada, porque não vemos o reino de Deus com esta valorização. Nesse aspecto, a igreja, como comunidade que deve apresentar homens e mulheres capazes para discipular, não é responsável. Se você não busca, como uma criança é ávida pelo leite, se você não deseja crescer, não transfira a responsabilidade da sua inércia, da sua inanição à igreja onde você está. Não faça isso. Desejai ardentemente o leite espiritual, como uma criança deseja o leite materno. Isso agora é o lado daquela pessoa que se diz cristã, que se diz salva pela graça, mas de alguma forma não cresce na fé, é mirrada, estacionária, e não produz os frutos dignos. Tem tempo, mas não tem maturidade. Tem tempo para si, mas não tem tempo para as coisas de Deus. Reconhece que a igreja é um bem, mas não a valoriza o suficiente para ter disponibilidade, envolvimento e participação, como alguém que diz: eu quero imitar e ser parecido com Jesus. Esse é o segundo aspecto, mas tem 3 parábolas nesse aspecto. E aí eu tive que parar um pouquinho para perceber que na sequência da parábola de Jesus Cristo que ele contou, existe uma parábola da rede, que é jogada. E a parábola diz que quando a rede é jogada, a rede pega todo tipo de peixe. Mas quando ela chega na praia, ali é uma seleção. Nem todo peixe que veio na rede é colocado no cesto. Alguns são colocados fora. Mas veio na rede. E ele diz: o reino de Deus é assim. Nem todo mundo que está na igreja é filho e filha de Deus. Nem todo mundo que a igreja discipula, esse seu trabalho vai ter benefícios para a eternidade daquela pessoa. Nem a pregação do Evangelho, nem o discipulado que fazemos com uma pessoa é garantia de salvação para aquela pessoa. E Jesus Cristo disse: olha, esse é um trabalho espiritual e os anjos de Deus é que vão fazer essa colheita. Os anjos do Senhor vão dizer: esse é meu, esse peixe é meu, esse não é. Ah, mas o Senhor veio na rede, mas não é meu. Ah, Senhor, eu sou presbiteriano, mas não é meu. Ah, eu sou batista, esse não é meu. Ah, eu ia para a escola dominical, não é meu. Veio na rede, mas não é meu. Não é esse que eu quero. Eu fiquei pensando numa coisa muito séria. Primeira coisa séria: a igreja ficar pensando quem é o peixe que Deus quer, quem é o peixe que Deus não quer. Não vá por aí não. Daqui a pouquinho você vai ver uma pessoa fazendo uma coisa errada, você vai dizer assim: esse peixe não presta. Esse peixe não presta. Não faça isso. Há um exemplo no Antigo Testamento de um rei chamado Manassés. Reinou 51 anos. Só no final do seu reinado, no 51º ano, é que esse homem se converte, ou que ele é convertido pela graça. Esse homem foi tão mal, tão mal, tão mal, que ele sacrificou o filho dele a Moloque, vivo, que era uma estátua, metade de gente, do peito para cima sapo, com boca aberta, e ali tinha fogo, e ele colocou o filho dele dentro desse Deus, ou dessa imagem perversa. Manassés.
Deus me perdoe, mas eu digo, é uma peste. Mas se converteu, irmão. O efeito dele na nação foi terrível. Mas Deus o converteu no final da vida. Se você for me pedir para eu analisar, eu vou dizer, peixe que não presta. Mas não sou eu, não é você, não é a igreja que avalia peixe que presta e peixe que não presta. Nós somos os que puxamos a rede. Nós somos os que lançamos a rede. Nós somos os que chegamos até o dono da rede dizendo, Senhor, temos isso aqui. E é o dono do reino que vai dizer, esse aqui, esse não. Em outras palavras, irmãos, essa realidade, e aí é que está um perigo, o segundo perigo é pessoas acharem que nós não temos como dizer quem é peixe bom, quem é peixe ruim, então é melhor, como aquele homem da primeira parábola, enterrar o talento. Posso estar trabalhando e não dar em nada no meu esforço. Pode. Mas a tarefa não compete a você, sua tarefa compete em lançar a rede e puxar a rede. E buscar isso para Deus e deixar Deus, na sua soberania, o rei, fazer as suas escolhas, como ele mesmo disse na parábola. Nós precisamos aprender que somos servos do rei e que não será todas as determinações que Deus nos der que nós saberemos entender completamente o porquê e as consequências eternas dela. Não saberemos. Duas grandes coisas aprendemos. O reino de Deus, precioso. Algo muito precioso. Talentos, valores altos que Deus confia à igreja. Quem acha esse valor, se encontrou com ele reconhece esse valor e está disposto a pagar qualquer coisa para desfrutar da proximidade da presença desse rei. Uma figura do discipulador, do valor que é confiado a ele. Uma figura do discipulando, da necessidade de ter alguém que diga como viver da maneira adequada com o tesouro que tem na mão. E vamos chegar numa terceira via, ou num fechamento, quando Jesus Cristo vai ensinar aos seus discípulos a realidade do custo e do benefício do reino de Deus. Não se trata mais agora de uma parábola, mas Jesus ensinando aos seus discípulos. E vamos ouvir as palavras dele. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Essas são palavras difíceis da gente ouvir e ao mesmo tempo são palavras extremamente confortantes. Olhando que ser parte do reino implica em aceitar o governo de Deus, submeter-se a esse governo, buscar imitar a Cristo, rejeitar qualquer ação que entristeça ou impeça o desenvolvimento do reino. Ser instrumento de ajuda para que outros também possam servir ao Senhor. Se dispor a até abrir mão de coisas que eu valorizo para que o reino consiga progredir.
Se isso é ser do reino, ou ser servo do reino, alguém pode perguntar: será que vale a pena? Será que vale a pena gastar a sua vida inteira por amor de Jesus? Jesus faz um questionamento, irmãos, sobre o teu sentimento mais profundo. Jesus coloca em xeque aqui o que temos de mais precioso: vida. Que daria um homem, uma mulher, para conseguir mais 2, 3, 4, 5 anos de vida, além do dia da tua morte? O que você daria? O que você daria para continuar vivo? O que você daria? Se o preço para você continuar vivo fosse sua casa, você daria? Eu digo tranquilamente, na hora, sem problema, está dado. Jesus está trabalhando com a nossa escala de valores mais interna e aquilo que temos de mais precioso: a vida. Tanto é que ele faz uma pergunta: de que adianta o ser humano ser dono de todas as coisas materiais se ele perder a sua alma, se ele perder a sua vida? De que adianta ele ser rico? De que adianta ele ter todas essas coisas e ele morrer? Então Jesus Cristo está dizendo: olha, o reino de Deus é uma estrutura que está intimamente ligada com vida. E quem não se conecta a este reino perde a vida. Em outra parábola, não falando sobre o reino, Jesus Cristo diz: certo homem, ele plantou e colheu muito, e ele colheu tanto que ele teve que construir novos depósitos para colocar o que ele plantou, porque não cabia. E aquele homem, depois que encher e ter ficado rico com a sua colheita, ele disse para si mesmo: minha alma, coma, beba, vá para a Europa, compre um helicóptero, compre casa onde você quiser, se alegre, porque você guardou dinheiro para muitos anos, a aposentadoria garantida. Quem não desejaria ter dinheiro para dizer algo desse tipo? Mas o texto da parábola, Jesus continua dizendo: louco. Olha a expressão que Jesus Cristo usou: louco. Se hoje Deus pedir a tua alma, tudo que você ganhou, fica para quem? Para quem será? Tudo que você conseguir juntar nessa vida, no dia em que Deus te chamar, essas coisas são levadas ou ficam a serviço de quem? Você pode pensar que a resposta para isso aí é filho, filha ou herdeiros. Não é não. A resposta é: tudo nesta vida é do Rei. Tudo nesta vida é de Deus. Ao Senhor pertence a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo é de Deus. E se Deus pedir a tua vida, o que você está usando, que é de Deus, continua no reino de Deus. Agora, queridos, Deus está dizendo que propõe para aquele que está disposto a perder a sua vida por amor dele, dá a estes o seu reino. Vocês viram a expressão do texto? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Então recompensará a cada um. Venha
bendito do meu Pai, para o reino que está preparado. Venha para o reino. Pastor, a sua palavra hoje à noite é sobre reino ou sobre discipulado? Não é uma boa pergunta? Não tem como você se envolver com as coisas do reino de Deus sem você, nesta vida, se envolver com discipulado. Porque é o modelo de Jesus. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo e trouxe e implantou os valores do reino, Ele ensinava às pessoas o que Deus queria para que cada um vivesse da maneira como agrada o Rei. O nome disso, discipulado. Não fomos chamados para ser membros de uma igreja, para cada domingo olharmos na cara um do outro e apertarmos a mão e fazermos lanche na cantina. Ou depois do culto conversarmos aspectos da vida. Isso é bom. Isso é agradável. Mas nesta vida, irmãos, nós temos responsabilidades que são mais importantes do que isso. Aprender para ensinar. Por que é que papai e mamãe ensinam seus filhos pequenos a serem adultos honestos, respeitáveis, com boa moral? Por quê? Porque esses pais desejam que os seus filhos se tornem pais capazes de criar filhos no caminho do Senhor. Foi para isso que eu eduquei nesta vida os filhos, para que eles, sendo adultos, sejam capazes de educar os seus filhos, e esses filhos, quando adultos, serão capazes de educar os seus filhos. Igreja é família de Deus. O reino de Deus é esta família que vive neste universo criado por Deus. Portanto, sem discipulado não existe igreja de Deus. Mas para isso, por onde eu comecei, preciso voltar. É preciso ter homens e mulheres que paguem o preço de receber os seus talentos, de receberem suas responsabilidades e investirem tempo, capacidade, habilidades para fazer os talentos desenvolverem. Se você quer que crianças pequenas da nossa casa, filhos, cresçam, ele precisa ser alimentado todo dia, cuidado todo dia, higiene todo dia, roupa limpa todo dia, educação todo dia. Na vida cristã, os novos da fé também precisam de pessoas na igreja que deem tempo para eles, para que eles aprendam da palavra, cresçam na palavra e cheguem a pessoas adultas e aquilo que foi feito com eles, agora eles façam com outros. Não se tornando para sempre crianças. Paulo até critica a igreja de Corinto, diz: pelo tempo você já deveria ser adultos, 4, 5, 6 anos no máximo, entre a plantação da igreja e a carta de Paulo, 6 anos, vocês já deviam ser adultos na fé, mas eu não posso nem escrever um alimento sólido para vocês, eu tenho que voltar para escrever e dar a vocês leite, papinha, porque eles já deviam prestar muito mais. Coisinhas tolas da fé, voltando atrás e vivendo como crianças. E não existe coisa mais triste do que um adulto que se comporta como criança. Tem várias enfermidades que provocam isso. Como é triste, não é? Você vê 30, 35, 40 anos. Conheço uma senhora, ela deve ter uns 40 anos. Pequenininha, chega na casa do meu filho, vai brincar com a minha neta, traz uma boneca e vai brincar com a minha neta de 5 anos de idade. Vamos brincar, sentam as duas. Meu irmão, é triste, bate uma tristeza lá dentro imensa. Ela era para estar brincando com a sua filha, mas ela é uma adulta criança. E eu choro quando eu encontro um crente assim. Vários tempos de igreja agindo como uma criança, cometendo os erros, fazendo coisas que é de criança na fé,
que é de novo na fé, e que às vezes não é nem de fé, pelo tempo que já deveria estar maduro, e sendo instrumento na vida dos outros, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Olha o que Deus está colocando na tua mão pelo tempo que você tem do Evangelho. Pensa nisso. Quanto tempo você já tem de conhecedor e conhecedora das palavras de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo? O Senhor está voltando e vai cobrar de você. Os talentos que Ele colocou na tua mão, os valores do reino que foram colocados na tua mão. E se você precisa de discipulado, você está no lugar certo. E você está chegando aqui nessa igreja, está chegando aqui na comunidade e quer saber mais coisa do reino de Deus, você chegou ao lugar certo. Porque a igreja de Cristo, ou a igreja que se propõe a ser uma igreja imitadora de Cristo, ela tem que oferecer isso. Quer conhecer a Jesus? Nós temos como fazer isso. Quer saber mais de Jesus? Nós temos como fazer isso. E agora eu digo sem medo de errar. Pode procurar qualquer presbítero ou pastor da igreja se você quiser fazer isso. Qualquer um deles. Eu quero conhecer mais de Jesus. E aí eu quero ver se você vai conseguir dizer para outro: eu procurei o presbítero para conhecer de Jesus, e ele disse que não tem tempo. Experimente. Mas isso não é tarefa exclusiva de presbítero nem de pastor. Discipulado é trabalho de igreja. Talvez os pastores, simbolicamente, não sei se eu estou forçando o texto, poderia ser esse que recebeu 5 talentos, que tem uma responsabilidade maior. Mas tem um servo lá que recebeu 1 só. Você também não tem a responsabilidade sobre 5, 6, 10, 20 e 30 pessoas, mas pode ter responsabilidade sobre 1 talento no reino de Deus, sobre uma pessoa preciosa no reino de Deus, alguém que está ávido em conhecer os valores do reino de Deus. Eu sei que essas parábolas têm outros significados, mas eu estou extraindo, irmãos, a estrutura de revelação de Cristo acerca do reino de Deus e falando da ordem que Ele deu para esse reino crescer no mundo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas, fazendo discípulos, ensinando a guardar. O discipulado é feito através do ensino com referência. E aqui eu termino. A igreja precisa de homens e mulheres que sejam referência, não só informadoras do conteúdo da palavra de Deus. A igreja precisa de homens que sejam referências como esposos. A igreja precisa de mulheres que sejam referências de esposas. A igreja precisa de referência de mulheres que sejam mães e de homens que sejam pais. A igreja precisa de referência de homens e mulheres que sejam avós. A igreja precisa de referência de casais jovens, felizes e ajustados. A igreja precisa de referência de casais já na terceira idade e felizes por estarem de cabelo branco ou sem cabelo, feliz. Satisfeito com toda a sua idade e voltando para casa para morar sozinho, ele e ela. A igreja precisa de referência de homens de negócios honestos. A igreja precisa de referência de jovens na escola, na universidade, que são exemplos e se destacam, sem mergulhar na lama da filosofia humanista. Jovens que se casam virgens. A igreja precisa destes modelos. Como princípio do amor de Deus, conhecem o sexo pela primeira vez no casamento. E isso é possível. E esta igreja tem modelos de jovens assim. Isso precisa ser vivido.
Porque o crente não pode encontrar simplesmente o novo que chega, esse crente novo, uma palavra que é pregada e esta palavra não é vivida. Por isso que eu disse que o discipulado traz uma pregação, mas traz também a realidade do ser, da vida, do dia a dia, de como você se comporta na doença, na riqueza, na pobreza, quando tem perspectiva de coisas boas, quando você sofre, quando você se alegra. O crente passa por essas coisas. Eu afirmo a vocês, quando eu voltar com os meus anjos, disse o Senhor, eu vou dar uma recompensa. Interessante que Jesus Cristo aqui não explicita nada sobre recompensa. Eu digo que se o reino de Deus tem um valor tão grande, eu imagino as recompensas do reino. Paulo deixa bem claro e manda eu me aquietar e manda você se aquietar também nesse assunto. Ele diz, olha, não prega sobre isso não, porque nenhuma mente humana vai ser capaz de entender. Porque nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em nenhuma mente humana o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Temos algumas, digamos assim, antecipações, porque no versículo seguinte Paulo disse, mas quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que o pode instruir? E ele diz, nós temos a mente de Cristo. E Cristo disse, olha, se você é pai e é ruim, você é pecador, você é mãe, você é pecadora, mas você, quando seu filho pede pão, você não dá pedra, quando ele pede peixe, você não dá cobra, e você dá bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas. Irmãos, as recompensas de Deus são inimaginavelmente preciosas, tão preciosas, que eu diria, esta é a vida verdadeira que Deus está propondo para nós. Quem se envolve na tarefa de discipular alguém, se envolve em mostrar à pessoa a mais fascinante vida que se pode ser vivida aqui e depois. Quem quer descobrir isto, é porque achou o maior e o melhor tesouro nesta vida. Qualquer outra coisa perde o valor quando comparado com as bênçãos de Deus. Por isso que o discipulado toma essas flexões. Entenderam? Agora eu pergunto como Jesus disse, vocês entenderam essas coisas? Muito bem, agora pratique. Curve sua cabeça e vamos orar. Alguns momentos em oração, você com o Senhor, analise a sua vida. Eu preciso de discipulado, ou Deus já me capacitou para ser um discipulador ou uma discipuladora? Quanto eu estou disposto para desenvolver o talento que Deus tem colocado na minha mão? Quanto preço eu estou disposto a pagar? Estou disposto a abrir mão de mim mesmo? Estou disposto a abrir mão dos meus desejos, dos meus sonhos? E dizer, Senhor, se o Senhor quiser isso eu vou, se não, mude. Ou você está estático e precisa crescer na fé, precisa reconhecer que precisa de ajuda de discipulador e está calado, não tem mais fome e sede da palavra de Deus. Senhor, mais uma vez louvamos o Teu santo nome e bendizemos pela Tua presença entre nós. Santo Espírito,
Consolador. O Senhor presente na nossa vida nos falou pela palavra que nos inquieta, que faz nos pensar, que nos faz avaliar o tempo gasto e o tempo que temos ainda para viver, e nos faz pensar até nos valores que nós temos tido, na nossa escala que estamos dando de valores. Perdoa, Deus, quando desvalorizamos o envolver-se nos negócios do reino de Deus, quando desvalorizamos o pregar o Evangelho, viver o Evangelho e ajudar outros a viver o Evangelho. Perdoa-nos quando a nossa alma clama pela palavra, clama por Jesus, e nós não satisfazemos esse clamor, deixamos ela desnutrida, descuidada. Que nós tenhamos discipuladores dispostos a dar o seu tempo e modelo para a igreja. Irmãos também dizendo, por favor, me ajudem a ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.